Pesadelo Dourado de Constantinopla, execuções que viraram arte e assombraram a história. 523 d.C. O grito de Teodora ecoa pelo hipódromo de Constantinopla enquanto ouro líquido escorre por seu corpo nu, mas o pior ainda estava por vir. O que aconteceu em seguida foi tão chocante que historiadores bizantinos tentaram apagar da história. Quase conseguiram. Prepare-se para descobrir 3 métodos de execução tão cruéis que transformaram humanos vivos em obras de arte macabras. O primeiro, um veneno lento que corroía por dentro. O segundo, considerado um ato de misericórdia pelos algozes. E o terceiro vai abalar suas convicções sobre justiça antiga. Ao final deste vídeo, você entenderá por que essas histórias foram sepultadas por mais de 1.400 anos, e como uma descoberta arqueológica em 1982 reescreveu tudo o que sabíamos sobre execuções romanas e bizantinas. Antes de mergulharmos no pesadelo mais belo da história, clique em inscrever-se e ative o sininho. Confie em mim, você não vai querer perder o que vem a seguir. O que vou te mostrar vai assombrar seus sonhos. Não saia agora, porque a história só fica mais sombria. Imagine a cena. Você está no Coliseu, 312 d.C. A multidão ruge, mas não por gladiadores contra feras. Eles assistem a algo muito mais perverso. Entre os séculos II e II, os impérios romano e bizantino aperfeiçoaram a arte das execuções públicas espetaculares. Mas há um segredo que ninguém conta. Esses eventos não eram apenas punição, eram transformação. Esses impérios descobriram algo aterrador. As pessoas devoravam o horror se ele fosse belo o suficiente. Assim, a execução se tornou arte performática, transformando condenados em esculturas vivas. Crucificações e decapitações já eram entediantes. A multidão exigia novidades. Os imperadores precisavam cimentar seu poder e saciar a sede de sangue de 50.000 espectadores. O resultado? Uma fusão perfeita de arte e agonia, métodos de execução tão visualmente deslumbrantes que atraíam gente de centenas de quilômetros, tão cruéis que até soldados romanos endurecidos vomitavam. Mas o que vai te tirar o sono é isto: não eram atos aleatórios de sadismo. Evidências arqueológicas recentes sugerem que essas execuções douradas tinham um propósito mais sinistro, que os historiadores mal começam a desvendar. Os imperadores não apenas matavam, eles criavam algo que exigia que a vítima permanecesse viva o máximo possível, enquanto seu corpo era lentamente revestido em metais preciosos. Mas não clique ainda. O que aconteceu em seguida mudou a execução para sempre. E quando você descobrir o significado religioso por trás desses métodos, entenderá por que a Igreja Católica passou séculos tentando destruir cada registro do que realmente acontecia nessas arenas. O primeiro pesadelo, a deusa de Mercúrio. Tudo começa com Mercúrio, mas o fim é muito pior que a morte. Imagine-se acorrentado a uma mesa de mármore, diante de 50.000 romanos gritando. O algoz se aproxima com um pincel e uma tigela do que parece prata líquida. É mercúrio líquido, e ele vai cobrir seu corpo inteiro. A princípio, a sensação é fria, quase refrescante. A multidão silencia enquanto você se transforma em uma estátua prateada viva. Você parece etéreo, uma deusa descida do Olimpo, mas o público não sabe. O mercúrio é absorvido diretamente pela pele. Em minutos, ele invade sua corrente sanguínea atacando seu sistema nervoso. O cronista bizantino Procópio documentou em suas Histórias Secretas textos tão perturbadores que ficaram escondidos em mosteiros por 800 anos. O que acontecia a seguir? Primeiro, as mãos tremem incontrolavelmente. O belo revestimento prateado começa a rachar. Surge uma saliva espessa tingida de prata que a multidão confunde com lágrimas divinas. Sua visão embaça. Sua fala se arrasta,
Mas você permanece consciente, sentindo cada toque enquanto o mercúrio ataca seu cérebro. Os algozes sabiam a dose exata para prolongar o sofrimento. Pouco mercúrio e você sobreviveria. Muito e morreria rápido demais para o espetáculo. Procópio relata uma vítima que durou 7 horas. 7 horas perdendo a sanidade, mas mantendo a aparência de uma deusa prateada. A multidão aplaudia cada espasmo, acreditando ser parte de uma performance divina. O sadismo dessa técnica residia na falsa esperança. Por 1 hora, as vítimas acreditavam que poderiam sobreviver. O mercúrio as fazia parecer poderosas, quase sobre-humanas. Mas o mercúrio é implacável. Ele não apenas mata, mas rouba sua identidade. Sua personalidade se dissolve, suas memórias se apagam. Você se torna uma casca vazia e bela, morrendo lentamente por dentro. Enquanto milhares aplaudem seu sofrimento, os algozes chamavam essas vítimas de donzelas de mercúrio, transformadas em arte viva por metal líquido. Mas o mercúrio era apenas o começo. O que os romanos faziam com ouro era muito pior, e o método desenvolvido mantinha as vítimas conscientes até o último suspiro. Não pare de assistir, porque a próxima técnica fará o envenenamento por mercúrio parecer misericórdia. O que vou contar parece impossível, mas o historiador romano Dião Cássio documentou cada detalhe horripilante. O segundo pesadelo, o deus dourado sufocado. Durante o reinado do imperador Cômodo, a vítima era levada à arena encharcada, não de água, mas de uma cola especial feita de seiva de árvore e gordura animal. Em seguida vinha a folha de ouro. Folha após folha, finíssima, era aplicada em cada centímetro do corpo, rosto, torso, até entre os dedos. A multidão assistia maravilhada enquanto uma pessoa viva desaparecia sob uma casca dourada perfeita. Mas o que ninguém conta é que a folha de ouro sela a pele. A pele humana precisa respirar. Cada poro libera umidade e toxinas. Ao selar esses poros com uma camada impermeável de ouro, o corpo começa a superaquecer quase imediatamente. Dião Cássio descreve as vítimas como deuses dourados dançando para o submundo. Não era dança, era o contorcer desesperado de alguém sufocando lentamente por dentro. Sua temperatura interna dispara. O suor se acumula sob o ouro, sem para onde ir. Seu coração acelera na tentativa desesperada de se resfriar. A superfície dourada começa a ondular e deformar à medida que a umidade presa cria bolsas de ar. Os algozes cronometravam isso perfeitamente, sabiam que a maioria perderia a consciência em exatos 23 minutos. Mas a consciência não era o objetivo. O objetivo era o espetáculo visual da transformação. O que tornava esse método particularmente perverso era a beleza das vítimas. Mesmo em seus últimos momentos, lutando por ar, pareciam divinas, douradas, perfeitas. A multidão via arte onde deveria haver horror. Mas aqui está o detalhe que vai te assombrar. A folha de ouro preservava a expressão final da vítima. Seu último momento de terror, confusão ou resignação ficava eternizado em metal precioso. Algumas dessas máscaras mortuárias douradas eram removidas e exibidas em vilas romanas como arte decorativa. Imagine dar um jantar com seus convidados encarando o rosto preservado de alguém que morreu em agonia para entretenimento. Cômodo ordenou 47 execuções douradas em seus 12 anos de reinado. Ele as chamava de sua galeria de deuses, afirmando que cada vítima se tornava uma divindade menor através do sofrimento. Mesmo assim, este não era o método mais retorcido que os romanos inventaram, porque a terceira técnica mantinha as vítimas vivas por dias, não minutos, e o que acontecia com suas mentes desafia a crença. O próximo método vai te fazer questionar o que significa ser humano. O terceiro pesadelo, o bronze vivo e a alma capturada. Em 79 d.C., semanas antes da erupção do Vesúvio,
Arqueólogos em Pompeia descobriram algo que mudou tudo o que pensávamos sobre execuções romanas. Encontraram uma câmara sob o anfiteatro com 12 figuras de bronze. Inicialmente pensaram serem estátuas decorativas, mas uma análise de raio-x revelou algo horripilante: esqueletos humanos completos dentro de cada casca de bronze. Não eram estátuas, eram pessoas lentamente encapsuladas em bronze, ainda vivas. O processo era engenhoso em sua crueldade. As vítimas eram cobertas com uma mistura de pó de bronze e seiva de árvore, que endurecia gradualmente ao longo de várias horas. Diferente da folha de ouro, criava uma casca espessa e rígida, com orifícios para respiração nas narinas. Mas aqui a coisa fica realmente perturbadora. A mistura de bronze era projetada para rachar sob pressão. Cada movimento da vítima, cada respiração, cada espasmo muscular, cada luta desesperada, criava minúsculas fraturas na cobertura de bronze. A multidão podia literalmente ver alguém quebrando sua própria prisão através do simples ato de tentar sobreviver. A evidência arqueológica mostra marcas de arranhões dentro das cascas de bronze, sulcos profundos, onde unhas arranhavam desesperadamente o metal endurecendo. Algumas vítimas conseguiam criar pequenos buracos, apenas para os algozes os selarem novamente com mais mistura de bronze. O que tornava esse método particularmente psicológico era o fator tempo. O bronze levava 12,68 horas para endurecer completamente. Durante esse tempo, as vítimas permaneciam totalmente conscientes, vendo seus corpos desaparecerem sob uma casca metálica cada vez mais espessa. Os algozes chamavam isso de bronze vivo, pois as vítimas podiam sobreviver por até 3 dias. Após o endurecimento, podiam falar pelos orifícios de respiração, implorar por misericórdia, até conversar com os espectadores. Imagine o horror de estar preso em seu próprio corpo, incapaz de se mover, enquanto milhares discutem seus méritos artísticos como se você fosse um objeto inanimado. Mas a descoberta mais perturbadora veio da análise química do próprio bronze. A mistura continha chumbo e outros metais tóxicos que envenenariam lentamente a vítima, mesmo enquanto preservavam seu corpo. Os romanos não estavam apenas criando arte viva, estavam orquestrando a destruição metódica do espírito humano, mantendo a ilusão de transformação. Uma casca de bronze continha palavras em latim arranhadas de dentro. Eu ainda estou aqui, eu ainda sou humano. Mas o que ninguém conta é o porquê os romanos realmente desenvolveram esses métodos. Não era apenas entretenimento. Descobertas recentes sugerem que essas execuções em bronze tinham um propósito religioso que vai abalar tudo o que você pensa sobre espiritualidade antiga. A verdade por trás dessas mortes douradas é mais sombria do que você imagina. O que vou revelar vai mudar a forma como você vê cada estátua antiga em cada museu que já visitou. A revelação, guardiões eternos e arte profana. Em 2019, arqueólogos do Vaticano fizeram uma descoberta que a Igreja Católica tentou suprimir por 3 anos. Escondida sob a Basílica de São Pedro, encontraram uma câmara com dezenas de figuras douradas e de bronze. Não estátuas, mas restos humanos preservados dessas execuções antigas. Junto com os corpos, descobriram algo que explicava tudo: textos rituais descrevendo essas execuções como cerimônias de transformação divina. Os romanos e bizantinos não estavam apenas entretendo multidões, eles estavam realizando rituais religiosos. Acreditavam que ao encapsular lentamente alguém em metais preciosos enquanto vivo, podiam prender a alma da vítima dentro da casca metálica, criando guardiões eternos para seus templos e palácios. Pense em cada estátua dourada que você viu em ruínas romanas, cada figura de bronze em templos antigos. Quantas delas não foram esculpidas em metal, mas eram pessoas reais transformadas lentamente em arte, com sua consciência presa dentro. Os textos rituais descreviam orações específicas recitadas durante o processo de revestimento.
encantamentos destinados a ligar o espírito da vítima ao metal. Os algozes não eram apenas assassinos, eram sacerdotes realizando o que acreditavam ser uma transformação sagrada. Isso explica por que esses métodos exigiam que a vítima permanecesse consciente o máximo possível. Os romanos acreditavam que a consciência durante o processo de transformação era essencial para aprender a alma, mas aqui está a parte mais arrepiante. Alguns desses textos descreviam os guardiões eternos como ainda conscientes dentro de suas prisões metálicas. Sacerdotes de templos relatavam ouvir sussurros, ver olhos se moverem, sentir calor emanando de certas estátuas. A última execução dourada registrada ocorreu em 542 d.C., em Constantinopla. O imperador Justiniano ordenou sua interrupção não por preocupações morais, mas porque muitos sacerdotes relatavam perturbações sobrenaturais dos guardiões do templo. Esses métodos não apenas influenciaram as técnicas de tortura medievais, eles moldaram a arte renascentista. Muitos escultores famosos estudaram as técnicas de execução romanas para alcançar expressões mais realistas em suas obras. Aquela expressão angustiada na estatuária clássica, aqueles olhos arregalados de terror, não eram escolhas artísticas, eram cópias de máscaras mortuárias reais. A prática oficialmente terminou em 542 d.C., mas textos clandestinos sugerem que continuou em rituais secretos de mosteiros por séculos. Os extensos esforços da Igreja Católica para destruir esses registros históricos sugerem que encontraram algo que ameaçava a própria fundação da teologia cristã. O que acontece com a alma humana quando o corpo é transformado em arte, enquanto a consciência permanece intacta? Os romanos pensavam que sabiam a resposta. A Igreja passou 1000 anos garantindo que ninguém mais descobrisse. Hoje, análises químicas de estátuas antigas ocasionalmente revelam compostos orgânicos que não deveriam existir em fundições puras de bronze ou ouro. Compostos que sugerem que não são apenas esculturas de metal, mas restos preservados de transformação humana. O belo terror continua a nos observar das paredes de museus, cantos de templos e ruínas antigas ao redor do mundo. Então, qual método você acha que foi verdadeiramente o mais cruel? O mercúrio que lentamente roubou sua mente? O ouro que te sufocou enquanto te tornava belo? Ou o bronze que te manteve consciente e preso por dias? A beleza mascarou o terror porque tornou o horror palatável. As pessoas podiam assistir à crueldade indescritível se ela parecesse artística o suficiente. Soa familiar? Hoje transmitimos execuções ao vivo, transformamos violência em entretenimento e debatemos a estética do sofrimento. Os métodos mudaram, mas nosso apetite pela brutalidade bela permanece exatamente o mesmo. Aqui está algo para você pensar. Toda vez que admirar uma estátua antiga, lembre-se que algumas dessas figuras podem ter sido humanas. Algumas podem ainda estar conscientes, presas para sempre em suas prisões metálicas, observando visitantes admirarem seu tormento eterno. Deixe um comentário abaixo com o método que mais te perturbou e por quê. Mas cuidado, uma vez que você começar a pesquisar métodos de execução antigos, nunca mais olhará para a arte clássica da mesma forma. Na próxima semana, investigarei as câmaras ocultas sob o Coliseu, onde arqueólogos encontraram evidências de cerimônias de enterro vivo. Certifique-se de estar inscrito, porque essa história fará o vídeo de hoje parecer brando. Bons pesadelos.